A polícia prendeu em Goianinha, no Agreste Potiguar, um vaqueiro suspeito de roubar arma de dentro do carro do engenheiro agrônomo Renato Lima. Renato, que disputou a prefeitura nas últimas eleições, foi encontrado morto ontem na zona rural da cidade. A perícia também detectou pólvora na indica que ele usou arma de fogo. O revólver calibre 30 e o vaqueiro na região onde o corpo do engenheiro agrônomo Renato Lima Ribeiro foi encontrado, na zona rural de Goianinha, ontem do carro onde o corpo de Renato Lima foi encontrado. Ele disse que se arrependeu, mas ficou com medo de devolver o revólver porque as impressões digitais dele já estavam na arma. Ele foi preso no começo da tarde de hoje por porte ilegal de arma de fogo. O vaqueiro deve responder ainda por fraude processual, porque alterou a cena do crime. Segundo o delegado responsável pelo caso, o vaqueiro conhecia Renato, guardava gado nas terras dele, mas não deve ser indiciado por homicídio. Até o presente momento não existe indícios que ele tenha praticado um homicídio, disparo. A arma vai ser periciada pelo ITEP para comprovar se a bala que atingiu Renato saiu do mesmo revólver, que é registrado no nome dele. O resultado do exame residuográfico apontou que tinha pólvora na mão direita de Renato, o que confirma a hipótese de que o ex-candidato à prefeitura de Goianinha teria tirado a própria vida. Existe realmente pólvora na mão direita, onde supostamente ele teria efetuado o disparo. O delegado falou ainda sobre 3 cartas deixadas por Renato, para os pais e irmãos, filhos e a mulher. As cartas foram encontradas no dia em que ele morreu. Eu irei me resguardar de não falar o conteúdo por inteiro, por uma questão de respeito à família, aos sentimentos familiares, mas, de fato, foram 3 cartas claramente de despedida. O delegado também pediu o exame de balística para saber se a arma encontrada foi a mesma usada na morte do engenheiro e o resultado deve sair nos próximos dias. A polícia encontrou no fim da tarde 3 armas de grosso calibre numa área de mangue, na zona oeste aqui de Natal. A Polícia Militar apreendeu um fuzil 762 fabricado artesanalmente com peças de outras armas, uma submetralhadora 9mm e essa espingarda de 7 tiros em repetição. A PM atendia uma ocorrência de carro roubado quando encontrou as armas de grosso calibre perto da comunidade do Mosquito. Quando a polícia veio verificar a situação do carro, os suspeitos que estavam aqui na linha do trem correram para o mangue entre as casas aqui da comunidade. Houve perseguição, essas pessoas conseguiram escapar, mas a polícia achou as 3 armas, 2 abandonadas no mangue e uma terceira embaixo da ponte. Essa mulher foi conduzida à delegacia. A polícia achou R$3.000 e munição na casa dela. Operação Sinal Fechado. A Justiça ouviu hoje 5 testemunhas de um dos processos que investiga o suposto esquema de corrupção no Detran, o Departamento Estadual de Trânsito, entre os anos de 2008 e 2010. Só a fraude nos contratos de financiamento de veículos é estimada em R$35 milhões, segundo o Ministério Público Estadual. Apenas segundo dia de depoimentos. Elas foram questionadas sobre a contratação irregular de uma empresa que prestava serviços ao Detran. Na delação premiada, no começo desse ano, George Olímpio, apontado como o cabeça do esquema, contou como tudo funcionava. A gente um escritório exatamente para eu repassar esse dinheiro aí. Todo mês era feito em conta de contas. Ficou definido que para o governo ia R$15 de contratos por mês, girava em torno de 5 mil. 5 testemunhas foram ouvidas, outras 5 dispensadas e 2 não foram localizadas pela Justiça, que decidiu suspender a sessão. Os depoimentos devem ser retomados na semana que vem. O processo foi dividido em 3 etapas por causa da quantidade de documentos, réus e 224 testemunhas. Na primeira serão ouvidas as testemunhas da acusação. A previsão é que a sentença saia até o fim do primeiro semestre do ano que vem. A operação foi deflagrada em 2011. 12 pessoas foram presas, além da apreensão de documentos, computadores e do sequestro judicial dos envolvidos, estimados em R$35 milhões.
Além de George Olímpio, entre os 28 citados está a ex-governadora e atual vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, o filho dela, advogado Lauro Maia, e o senador José Agripino. Há 3 dias nós mostramos um buraco que surgiu no asfalto e atrapalhou a vida dos motoristas na Avenida Engenheiro Roberto Freire, zona sul aqui de Natal. Hoje à tarde, a equipe de obras da CAERN finalizou o recapeamento desse trecho na pista, no bairro de Capim Macio. A tubulação que rompeu já havia sido consertada no primeiro dia. Agora, o trânsito, que é intenso por lá, deve voltar ao normal. Ainda nessa edição, a Assembleia aprova mudanças no Refis, o Programa de Recuperação Fiscal do Estado. E a seguir, suspeitos apontam um lugar onde teriam enterrado o militar do Exército João Augusto Alves, desaparecido em novembro de 2012.